O presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, anulou as sessões da casa que aprovaram a continuidade do processo contra a presidenta Dilma. A decisão acabou atropelada pela reação do Senado, mas antes provocou muita polêmica. Maranhão aceitou um pedido feito há 2 semanas pela Advocacia Geral da União. O argumento é que a votação do impeachment na Câmara teve erros que comprometem a defesa da presidenta. A decisão foi divulgada de manhã e pegou quase todo mundo de surpresa. É uma decisão de uma pessoa que está subserviente ao terminal governo do PT. Não tem nada de intempestividade, isso é discurso da oposição. Intempestivo foi todos os atos pretéritos desse processo aqui na Câmara. Valdir Maranhão anulou a sessão do impeachment com base em 4 argumentos. Em primeiro lugar, os líderes não poderiam ter orientado a votação. Os deputados também não poderiam ter anunciado publicamente os votos. Terceiro, a defesa de Dilma deveria ter falado por último. Além disso, o resultado deveria ter sido oficializado por resolução e não por ofício, como foi feito. Esta casa, graças a Deus, ela voltou à normalidade constitucional e regimental. Uma decisão monocrática, ele não consultou nenhum técnico da Câmara, ele não consultou nenhum advogado da Câmara. Em nota, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, definiu a medida como absurda, irresponsável e antirregimental. A decisão de Maranhão se baseou num pedido da Advocacia Geral da União feito há 2 semanas. Esta petição foi apresentada no prazo devido. E não pode uma pessoa, pela demora decisória de uma autoridade, sofrer lesão a seu direito. Senão seria muito fácil descaracterizar o direito das pessoas. Basta pedir e o outro demorar para responder. Cardoso reconheceu ainda que procurou Maranhão na última sexta e que ontem houve uma nova conversa entre os dois, mediada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, na casa do vice-líder do governo na Câmara, deputado Silvio Costa. Hoje, Cardoso negou ter oferecido cargos em troca da decisão. Pelo Twitter, Flávio Dino disse que é natural que Maranhão peça a opinião dele e afirmou que a decisão do presidente da Câmara é centenas de vezes mais consistente do que o impeachment. Foi só no começo da noite que Maranhão falou sobre a decisão. Nós temos o dever de salvarmos a democracia pelo debate. Nós não estamos, e nem estaremos, em momento algum, brincando de fazer democracia. Amanhã, a mesa diretora da Câmara deve se encontrar para discutir a revogação da medida. Nós vamos discutir, possivelmente, com o deputado Maranhão, de que maneira a gente pode revogar esse ato que ele fez. E, por outro lado, lógico que alguns partidos já estão entrando no Conselho de Ética contra a decisão do Maranhão, que, a meu ver, particular, foi um ato de improbidade administrativa e cabe, logicamente, Conselho de Ética e, eventualmente, uma decisão do plenário sobre a cassação do seu mandato. Uma outra tentativa de anular a sessão não deu certo. O ministro Luiz Fux, aqui do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do deputado petista Paulo Teixeira. Fux argumentou que não cabe controle da Justiça sobre a medida e que o caso deve ser decidido pelo próprio Congresso. A decisão do presidente interino da Câmara pegou o Palácio do Planalto de surpresa. A presidenta Dilma pediu cautela. A Secretaria-Geral do Senado recebeu a decisão do presidente em exercício da Câmara exatamente às 11h37 da manhã. Naquele exato momento, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma anunciava a criação de mais 5 universidades federais. Durante o discurso do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a notícia se espalhou pela plateia, que logo improvisou um grito de ordem. O deputado Paulo Pimenta, do PT, avisou o Mercadante da novidade. A presidenta também soube imediatamente e, no discurso, pediu cautela. Gente, eu não tenho essa informação oficial. Não sei as consequências. Por favor, tenham cautela. Nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. Nós vamos sempre resistir pela democracia. Vamos ter uma pauta clara de luta e vamos confiar
principalmente na força de todos nós juntos. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. A decisão continuou a ser comemorada mesmo depois do encerramento do evento no Palácio. O presidente do Senado, Renan Calheiros, ainda estava em Maceió quando foi informado da decisão na Câmara. Renan Calheiros convocou uma reunião de emergência na casa dele com os líderes de todos os partidos. Era preciso resolver a crise provocada pela decisão da Câmara. Depois que a denúncia foi protocolada no Senado Federal, a Câmara não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver. Para que o Senado tomar para si as dores, né? Eu acho que a gente deveria dar um tempo para ver como é que a situação evoluía na Câmara dos Deputados. Depois de 2 horas de conversas, Renan chegou ao Congresso. No plenário, convocou todos os senadores. Minutos depois, anunciou que não aceitaria a decisão do presidente interino da Câmara. Disse que ela era intempestiva e que não houve erro na forma de comunicação da Câmara para o Senado. Aceitar essa brincadeira com a democracia seria ficar pessoalmente comprometido com o atraso do processo e, ao fim e ao cabo, não cabe ao presidente do Senado Federal dizer se o processo é justo ou injusto, mas ao plenário do Senado foi esta exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Senadores governistas reagiram. Por favor, não gritem, não gritem. A democracia não se faz com gritos. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos para que vossas excelências gritem em paz. Depois de 2 minutos, Renan liberou a palavra aos senadores. Vossa Excelência está indo pelo caminho do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que desde o começo usou de má fé na condução desse processo do impeachment. Vossa Excelência está cometendo um erro histórico, está manchando sua biografia ao colocar suas mãos num golpe. Não vou seguir, senão a Constituição Federal, a ADPF, o regimento da casa, os precedentes de 92. Decidir, de acordo com o atual presidente da Câmara, se iria sair dessa imparcialidade. E eu não sairei da imparcialidade. Oposição e governo se revezaram na tribuna. Não há mais competência da Câmara dos Deputados para falar sobre esse processo. Não há mais instância de ação da Câmara. O argumento da intempestividade, ele não existe. O recurso foi feito no prazo correto, no prazo adequado. Uma outra discussão atrasou ainda mais a leitura do parecer da Comissão Especial sobre o impeachment, o processo contra o senador Delcídio do Amaral. O presidente do Senado disse que teria dificuldades em votar o impeachment da presidenta Dilma antes de resolver a situação de Delcídio e que seria ruim para a casa ter um senador que responde a processo votando o impeachment. Mesmo assim, um resumo do relatório foi lido no início da noite e o processo de impeachment deve ser votado na quarta-feira.